Pergunta para você que já trabalhou em processos de composição, tanto no Almar quanto no Angra, qual a diferença? Qual a diferença de você compor com o Edu Falaschi e com o Rafael Bittencourt, por exemplo? Como você diferencia os processos de ambas as bandas? Era até certo ponto parecido, porque no começo era o Edu e o Felipe do Angra. Então eles trouxeram muito dessa cultura do Angra, claro, adaptada para uma realidade diferente, mas muito da forma de organizar a coisa ali na hora de compor um disco foi... Muita coisa foi trazida. Eu lembro até que eu contei outro dia pro Felipe e ele falou que não lembra disso. Mas eu lembro claramente, né? Na época do... Esse aqui vai virar corte, hein? Essa aqui é quente, é legal. Na época do Fragile Equality, né? O Angra tava parado. Tava parado mesmo, tava sem fazer show, ninguém sabia do futuro do Angra, né? Tava num daqueles hiatos lá, tinha rolado alguma treta entre eles e tal, e a gente gravou o Fragile Equality. Então, só respondendo a sua pergunta, né? O Edu chegou com não sei se era uma folha de papel, um Excel, o que era, com, vamos dizer assim, o mapa do que era o Rebirth. Tipo assim, a primeira música é uma abertura, a segunda é uma speed, aí vem uma étnica, e falou, ó, a gente tem que fazer isso. Eu quero um disco assim. Então a gente foi preenchendo aquelas lacunas, não com ideias que eram do Rebirth, não isso, mas A fórmula. a forma que o disco acontece, né? Se você comparar os dois, você vai ver que bate certinho. Né? E eu tava lembrando disso outro dia, né? Eu falei, cara, você lembra que... Aí o Felipe falou, cara, eu não lembro. Eu falei, então tá, então você olha lá, depois põe um do lado do outro. Então tinha essa coisa, assim, o Angra acabava sendo uma referência muito forte, né? Naquele momento. Depois não, depois no Motion menos, foi para uma coisa mais pesadona, com menos orquestra, mais sombria, e nos outros dois menos ainda, né? Entrou ali uma coisa que eu acho que foi um fio natural, né? Pelas pessoas que estavam ali mesmo, né? Quando todo mundo contribuía, e o Edu também estava na fase ouvindo coisas diferentes e tal, e ele era, né, o principal compositor, em especial desses dois últimos discos. Então, foi muito por aí. Mas eu lembro que tinha essa, como é que eu posso dizer? Essa intenção mesmo de pegar algo que deu certo, que foi feito inclusive por ele também, né? Ele e o Felipe, né, tiveram grande influência ali, inclusive músicas do Edu no Rebirth, etc e tal, né? Então pegar algo que eles fizeram juntos, que deu certo e que, pô, por que não a gente fazer algo ali, né, naquele caminho? Já que o Angra, naquele momento, não se sabia nem se ia continuar, né? Não sabia nem se ia continuar. Então foi algo que eu lembrei, outro dia eu tinha esquecido disso. Aí eu lembrei perfeitamente, assim, quando a gente estava conversando sobre as composições do Cycles of Pain e tal, de como seria, que música que faltava, se faltava algum estilo que a gente não tinha contemplado ainda e tal. Eu lembrei disso.